So box, box, box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 96 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Vamos nós! Mais um final de semana meio doido na Fórmula 1, né? Hoje a gente vai falar do GP de Miami, a primeira das 3 corridas nos Estados Unidos. Dentre apresentações estupidamente exageradas e pneus eternos, vamos começar. Quem venceu foi a Red Bull de Max Verstappen, sem grandes dificuldades. Aliás, sem dificuldade nenhuma, né? Apesar de ter largado em nono lugar. Não sei nem se foi sem dificuldade, porque a largada foi razoavelmente complicada, teve aquele momento ali de passar pelo pelotão. Mas se você pensar, se ele tivesse largado na pole e, com o ritmo de corrida que ele mostrou, tivesse feito a corrida inteira, a corrida dele teria sido chatérrima, porque literalmente não ia ter acontecido nada. Ou seja, Charles Leclerc batendo no muro foi quem deu entretenimento para a corrida de todo mundo. Absolutamente. Você imagina o seguinte, não, é sério, se o Leclerc não tivesse batido, e foi ótimo, porque ele era o primeiro da fila, então, né, bateu e acabou para todo mundo, porque se não fosse, vamos supor que o Leclerc tivesse em penúltimo, o Verstappen atrás dele. Ia ter sido bandeira vermelha? Eu acho que não. E aí ia ser aquela coisa, pô, mas aí o cara que tava na frente, entendeu? Ia ter aquela discussão. Dessa forma, foi o seguinte, é isso aí. Leclerc bateu, acabou o treino, acabou o Q3, resultado é esse. E assim, cara, o Verstappen foi absurdo no domingo. Absurdo. Foi. Então, se ele tivesse largado na pole, que é óbvio que ele ia largar na pole se ele tivesse dado a volta dele, tipo, a volta dele do Q2 foi melhor do que a volta do Pérez que serviu como pole position. É Sim. Inacreditável. A corrida ia ter sido um saco, porque ia largar as 2 Red Bulls na primeira fila, o Verstappen ou ia pular na ponta ou ia passar o Pérez assim que o DRS começasse a funcionar. Tchau. Muito provavelmente o que a gente viu acontecer entre o Alonso e o Sainz ia continuar acontecendo. Então, tipo, Sim. não ia acontecer nada. O Não Leclerc, ia mudar o pódio. Não ia mudar nada e não ia acontecer nada, literalmente. Sim. Então, assim, se não fosse o Leclerc perder o carro ali no Q3, a corrida ia ter sido muito chata. Você não ia ter o Magnussen largando ali no meio, óbvio, né? Porque a Haas simplesmente não tem esse ritmo. E o Magnussen foi, assim, um ponto essencial na corrida, viu? Principalmente ali com o Leclerc diretamente, mas ele acabou travando muita gente atrás, assim como o Stroll, o Ocon, que estavam com pneus duros. O Magnussen ali acabou sendo um ponto importante na corrida, teve batalhas interessantíssimas, assim, super legais, entre ele e o Leclerc. Ele e o Leclerc foi demais. Onde já se viu uma Haas ultrapassando uma Ferrari e ficando na frente? Vamos lá, vamos organizar isso aqui. A classificação da Ferrari, especificamente do Leclerc, foi um ponto fundamental para muita coisa na corrida, né? Eles estão sofrendo, os 2 carros, com problemas de gerenciamento de pneu, né? O pneu não dura, o pneu se desfaz inteiro, o pneu não rende, não só não dura, como não rende. Então, eles não conseguem extrair o máximo do carro. E o Sainz e o Leclerc foram para setups diferentes, né? O Leclerc tentou focar um pouco mais em gerenciamento de pneu, o Sainz tentou botar o carro um pouco do jeito que ele sente que é o melhor para ele extrair o máximo do carro. O Sainz estava indo bem nos treinos livres, bons tempos. O Leclerc até bater ali no treino livre 2, estava indo bem também. Chegou no treino livre 2, ali quando ele bateu, já foi uma saída estranha. Foi muito esquisito aquilo. A batida do Q3 não foi estranha, é compreensível. A batida do FP2 não faz o menor sentido. Assim, se não foi um vento ou alguma coisa assim, tipo, o carro simplesmente se perdeu. Assim, ele perdeu o carro literalmente do nada. Ele subiu na zebra, como vinha fazendo em todas as outras voltas e como fez 50 vezes na corrida, e o carro simplesmente resolveu, dessa vez não. E tipo, tchau. Não quero. Eu li que o Anthony Davidson, se eu não me engano, fez uma análise dizendo que ele bateu numa tampa de bueiro. Quando ele pegou a zebra daquela forma e pegou a tal da tampa de bueiro, o carro estolou e aí ele perdeu o carro. Não tinha o que fazer.
quase. Como assim? É. Porque se bater na tampa do bueiro, ou levanta, porque quando a tampa tá solta, a downforce puxa o chão. Sim. Se tiver uma tampa de bueiro que não tá devidamente soldada no lugar, a gente já viu isso acontecer. Ela levanta, é catastrófico. Eu não entendi o que o Anthony Davidson quis dizer. Foi isso que eu li. Eu li certo, mas eu não entendi exatamente o conceito do que aconteceu. Eu não sei se foi uma questão do chão, do próprio assoalho da Ferrari mesmo, que assim, não tá funcionando bem, apesar de ser uma atualização, né? Não tá maravilhoso. Mas também tem muitas análises mostrando, e isso foi falado pelo próprio Leclerc e pelo próprio Sainz e pelo próprio Vasser, que o carro simplesmente sobrevira e subvira, né? Faz o sobresterço, faz o substerço ao mesmo tempo. Eles nunca sabem exatamente o que vai acontecer e aí do nada perde o carro. E aí o caso do Q3, por exemplo, que o carro tá além do limite, né, porque é uma característica do Leclerc, forçar o carro ao máximo e mais um pouco. Se não fosse isso, ele não tinha feito pole em 2021, né, ele não tinha feito pódios em 2020. Se não fosse isso, ele não tinha ganhado aquela sprint race na Fórmula 2 no Bahrein, que Exato. Ele resolveu fazer um pit stop. É o jeito que ele pilota e sempre foi. Exato, ele sempre vai além do limite. Muitas vezes dá certo, Baku tava aí, semana passada tava todo mundo aí falando super bem dele. Quando o carro não entrega, meu amigo, quando o carro não dá a possibilidade, não dá, que foi o que aconteceu no Q3. No final das contas, pro nosso entretenimento, foi o melhor que podia ter acontecido. Com certeza. Né? Então, esse setup que foi escolhido pelo Leclerc acabou meio que ditando um pouco do que ia acontecer no final de semana. Essa é a sensação que eu tenho. Porque aí tirou ele ali da frente, então já não tinha aquela batalha ali com o Alonso, que era o que estava acontecendo com alguma frequência. Botou o Verstappen lá atrás, deixou o Magnussen ali em quarto, o Gasly também por ali. E mais importante, né? Permitiu ao Verstappen largar com pneu duro. Que foi o diferencial. Exato. Se ele tivesse largado do lado do Pérez, ali 1 e 2, pole e o Pérez do lado dele, não dá pra largar de duro na pole. Ainda que a curva 1 seja ali na frente, colado, não sei o que, é um risco muito grande de você se envolver num negócio que depois vai dar erro. Como foi, por exemplo, lá atrás. O Norris, aquela porrada que ele levou do De Vries, se você olha a largada, o Norris e o Piastri largaram de macio, né? Cara, eles passam igual um foguete por todo mundo. Só que aí, chega no final da reta, né? Pro azar do Norris, o De Vries simplesmente parece que largou pensando que ia fazer uma coisa, o Norris apareceu na frente dele e falou, continuarei fazendo a mesma coisa e... Esqueceu que desistiu o freio ali, né? Mas assim, é muito louco você pensar que se o Leclerc não tivesse batido no Q3, tudo aquilo que aconteceu no domingo ia ser completamente diferente e muito provavelmente a corrida teria sido muito mais chata do que ela foi. Pra começar, que se o Verstappen tivesse largado da pole, que era muito provavelmente acontecer, ele teria dado a volta, inclusive no Pérez. Tá, pronto, falei. Tem esse lado assustador, né? Você imaginar o que o Verstappen teria feito se ele tivesse largado na pole e tipo, tchau pra vocês. Sim, ele teria ido embora. Eu tenho uma sensação com a Red Bull, que é extremamente competente, a mais competente do grid hoje, foi a mais eficiente, atualizando o carro do ano passado para esse ano, fez um carro fenomenal, mas eu tenho a sensação de que é menos a Red Bull ser incrível, o carro ser incrível, que é, e mais a Ferrari ter dado 5 passos para trás e a Mercedes não ter dado nenhum para frente. A Aston deu muitos passos para frente, mas como estava muito atrás, chegou ali na Mercedes e na Ferrari. Agora, quem era o competidor direto, que era a Ferrari, mal consegue manter a velocidade do ano anterior, cara, a Red Bull obviamente ia despontar. E aí você ainda tem um piloto chamado Max Verstappen. É assim, ele já é um ótimo piloto, né? Ótimo, eu tô sendo até injusta com ele. E aí bota o cara num carro que, qual o problema que o carro dá? O upshift tá um pouquinho difícil, os rádios dele, né? Cara, o carro não sai de frente, o carro não sai de traseira. Porra! O upshift tava um pouco difícil. A equipe no meio da corrida falou assim, muda X e Y pra ver se melhora. Ele falou, não, já tá melhor. É quase como se o carro tivesse resolvido o problema sozinho, assim, é surreal. Então, assim, não tem pressão, sabe? Quando o cara corre, assim, sem pressão, e não pressão no sentido de, porque eu tenho um concorrente aqui. É pressão do tipo, eu não preciso extrair o máximo do carro o tempo inteiro. É essa pressão que eu falo. É a necessidade disso. Pra mim, tem 2 exemplos desse final de semana que são, assim, inacreditáveis.
primeiro é o negócio da volta do Q2 dele ter sido melhor que a volta do Pérez no Q3. Ok. Mas, assim, o negócio que ficou na minha cabeça foi o seguinte, no Q1, que né, o pessoal da frente mais ou menos tenta, a maior diferença entre dois pilotos foi do Verstappen em primeiro pro Sainz em segundo. No Q1. A diferença foi 323 milésimos, né? A próxima maior diferença foi 116. Assim, se você pensar, o cara em primeiro lugar meteu 3 décimos no segundo lugar, coisa que ninguém, até o 20º colocado, ninguém conseguiu fazer. E no Q1, que não é nem assim, tipo, né, vou dar o meu melhor. É muito surreal. É muito surreal, porque aí você tem o resto do grid, não chega a estar compacto, né, mas tá interessante, tá com boas brigas. Você não sabe muito bem quem vai ser o último colocado esse ano. A McLaren tá uma bosta, ok, mas tem pista que a Williams vai muito bem, tem pista que não vai. Tem pista que a Alfa Romeo surge, tipo, Miami, o Bottas fez um quali que... Fez uma bela corrida. Né, e fez uma bela corrida também. E tem pista que a Alfa fica lá atrás. Mesma coisa com a AlphaTauri. Então, assim, aquela meiuca ali é confusa. Ali, Ferrari, Mercedes, Aston, é confuso. Agora, a Red Bull, a gente esquece. A gente estava até falando antes de começar a gravar. Tem grandes chances e muito provavelmente a Red Bull vai ganhar todas as corridas do campeonato. Assim, óbvio que vai ter desenvolvimento, são 23 corridas, blá, 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 muita coisa pode acontecer, sim. Mas, assim, se não acontecer algo muito grave com os dois carros na mesma corrida, não tem nenhuma razão para você achar que a Red Bull não vai ganhar a corrida. O carro é muito melhor. O carro deu uns problemas, ok, mas, assim, não tem situação que ele não funcione a contento. E, como você falou, o pessoal atrás não tem o que oferecer para combater. Então, assim, a não ser que realmente a penalidade de desenvolvimento da Red Bull no final do ano faça alguma diferença... Que não vai fazer. A única coisa que eu penso é o seguinte, é lembrar do Hamilton quando ele estava, né, naquela de ganhar campeonato atrás de campeonato. Quando ele ganhava o campeonato, ele dava uma relaxada, assim. Que não é exatamente o estilo do Verstappen, mas ok. Nem um pouco. Mas, assim, não dá para acreditar que alguém vai fazer alguma coisa e vai bater a Red Bull numa briga direta. De repente, se a gente tiver uma loucura, tipo foi esse Q3, no Brasil, em Abu Dhabi, talvez... É meio estranho, porque assim, a sprint deixou de ser um fator, né? Então você não pode nem pensar, vai que na sprint alguém bate nele na largada, ou ele vai dar uma volta em alguém, porque numa sprint, né? Numa pista, sei lá, uma sprint aqui no Brasil, que é uma pista curta, pra ele dar uma volta em alguém, não custa muito. Não afeta mais, sabe? Não afeta nada. Que seja o seguinte, tá? Batem no Verstappen na sprint, quebra o carro, não tem peça igual, tem que largar dos boxes. Vai fazer igual Spa, eu acho que foi. Exato. Ainda assim, você aposta que ele não vai ganhar? Não. Cara, esse domingo agora, ele largou em nono, tranquilíssimo, no sapatinho, perdeu uma posição na largada, caiu pra 10º. Na volta 15, ele estava em segundo lugar. Então, assim, fora Mônaco, talvez, de repente, assim, Mônaco, os dois têm que largar dos boxes, as duas Red Bull têm que largar do box. Ok, outra pessoa talvez ganhe. Mas, assim, não tem pista que esse carro não vá dar show, cara. Não tem. A gente já teve Bahrein. Bahrein é muito diferente. Ok. Então, Arábia Saudita, completamente diferente. Austrália, Baku, Miami. Não tem pista e não tem situação que esse carro não vai render. Não, porque, olha só, o carro, ele é bom para os pneus, ele é mega estável, não interessa de quanto você está freando e quão tarde você está freando. O Verstappen, quando ele estava ainda ultrapassando alguém, cara, ele deu umas ultrapassadas assim lá da semana passada e o carro simplesmente não sai do lugar. Fora na parte suja, ele freia, o carro para, faz a curva, tchau. Assim, quando ele... É porque é a primeira vez que a gente vê, de fato, assim, né, ultrapassagens seguidas do Verstappen, né, assim, cara, direto com esse carro. Cara, ele não precisa se esforçar. Sim, não teve nenhuma ultrapassagem que você olhou assim, pô, essa vai ser difícil, hein? Porque você sabe que ele vai frear 10 metros depois do cara que ele tá ultrapassando e o carro vai parar. Não, assim, abriu a asa, acabou. Pra começar, não tem nem o que dizer. E assim, aí começa aquela coisa, porque não sei fulano, não sei o que, nem dificulta pra ele. Gente, não tem o que dificultar. Mas... O carro abriu a asa, vai. Assim, não tem. A diferença é muito surreal.
quem é que brigaria com o Verstappen? Porque aí, o que acontece? Por exemplo, se você vê o Hamilton, tá? O final da corrida do Hamilton, ele estava perto do Russell, não sei o que, e o Russell chegando nas Alpines. Se as Alpines, muito provavelmente, se não tivessem discutido tanto com o Russell, talvez tivessem segurado o Hamilton. Mas assim, você batalhar com quem você não deveria, você perde tempo. Então assim, para todos os pilotos que o Verstappen ultrapassou, aí não vou incluir o Pérez por caridade, mas para todos esses pilotos, brigar com o Verstappen no domingo seria perda de tempo. Sim, mas assim, pra quem tá assistindo, a pessoa não quer ver ultrapassagem de DRS, que o cara abre a asa e vai embora, né? Que é uma dificuldade. Mas não vai ter. Mas é o que a gente tem, ué. Com o Verstappen não vai ter, porque o carro da Red Bull é surreal. Então você tem um carro fora da curva, um piloto fora da curva, as equipes que deveriam estar lutando com ele fazendo merda no desenvolvimento do carro, ou seja, não conseguiram chegar nem perto do que era o carro deles ano passado. Não tem o que discutir. Pensa que o Leclerc, tudo bem, o carro bateu, papapá, não devia estar 100%, ok. Mas assim, o Leclerc estava brigando com o Magnussen, tendo dificuldade de passar e ficar na frente do Magnussen. O Hamilton ficou no 13º lugar ali atrás de Albon e afins, quase que metade da corrida. Aí você contrapõe com o que foi o Verstappen, basicamente com um furacão saindo de 10º para 2º. E aí você vai questionar o talento como piloto de Hamilton e Leclerc, você não vai? Sim. Então, assim, é muito surreal o que a Red Bull conseguiu e o que a Mercedes e a Ferrari conseguiram ajudar a Red Bull também. É realmente surreal. Aproveitando esse gancho, falando dessa situação ali de Magnussen, Leclerc e Hamilton, a Ferrari ter ficado presa atrás da Haas porque estava gerenciando o pneu foi, assim, realmente uma coisa, assim, inexplicável. É muito chato ouvir o rádio do Leclerc esse ano, porque todo o rádio dele, a corrida inteira, é sobre pneus. Mas eles ainda não conseguiram resolver a razão pela qual o carro come os pneus. Não conseguiram. Eu acho, honestamente, que eles nem entenderam. Então, você fica numa situação assim. Ficou preso atrás da Haas, do Magnussen. No início, virando mais lento que ele, sim, porque estava ali segurando os pneus. Depois, ficou preso atrás, não conseguia passar, porque também o setor 1 dele era um horror, porque o carro não virava. Quando ultrapassou, o Magnussen deu show no Leclerc, que ele falou, pode passar na reta, porque na reta de chegada eu te passo de novo. Tipo, o Leclerc, quando ele finalmente conseguiu passar o Magnussen, ele teve que segurar na curva do final da reta, porque se ele ultrapassasse o Magnussen ali, ele ia ser ultrapassado de novo. Ia, porque no primeiro setor, a Ferrari estava horrível. Ele ganhava a volta inteira. Tudo que ele ganhou na volta, ele perdia no primeiro setor. Aquela primeira curva ali para Ferrari e Leclerc, a Ferrari simplesmente não estava virando. Então, tinha um problema fundamental de setup ali, que realmente o carro não virava. E aí, quando o Hamilton finalmente parou, porque ele também largou de duros, o carro do Hamilton, a Mercedes não rendia, não estava fazendo nada demais. Quando ele trocou e colocou os médios, foi como se tivesse, sei lá, finalmente ligado o carro. E o Hamilton conseguiu fazer o carro render. Aí você viu a diferença de ritmo de corrida da Ferrari para a Mercedes e para Aston Martin do Alonso. Sim, muito estranho o comportamento dos carros mesmo, mais da Ferrari e da Mercedes em relação aos pneus nessa pista, foi muito, muito estranho. Pensa que o Hamilton ficou mais de 10 voltas preso atrás do Albon, em 13º, aí ele parou nos boxes, caiu para 12º e em 20 voltas, 15 voltas na verdade, que ele passou o Leclerc um pouco antes do final, ele foi de 12º para 6º. Sim. Assim, ele passou carros que na primeira parte da corrida ele simplesmente não conseguia. Tudo bem, tinha um trenzinho ali de DRS e tal, mas assim, é a mesma coisa do Leclerc com o Magnussen. Cara, pode ter quantas dificuldades você quiser. Ano passado, por exemplo, quando que o Leclerc ficou preso atrás de qualquer um desses, entendeu? Aston Martin, Haas, Alfa Romeo, não existia isso. Hamilton, mesma coisa. Mesmo com, o carro não é isso, o carro não é aquilo, não existia essa rapaziada ficar presa atrás desses caras. E assim, o Hamilton, beleza, a Mercedes realmente teve uma performance bem melhor do que a gente achou que ela teria. O Hamilton, obviamente,
realmente no final tinha uma vantagem de pneu sobre todo mundo que tinha parado 20 voltas antes para botar o duro, mérito da estratégia, mas assim, o carro estava funcionando. O Russell chegou em quarto lugar merecidamente, ele não chegou... Sim, não teve... ele ultrapassou o Sainz assim lindamente. Sim, nada foi de graça para ele. Ele ultrapassou o Ocon, que não tinha parado, foi mais fácil, óbvio, pneu velho, bababá, mas assim, a briga dele com o Sainz foi de igual para igual. Mesmo pneu, o Sainz eu acho que inclusive tinha parado uma volta depois do Russell. Então assim, o carro foi para frente. A Ferrari tá indo na outra direção, continua comendo pneu e não funciona. A corrida do Russell foi mais equilibrada do que a do Hamilton, no sentido de que os pneus pro Russell renderam mais ou menos a mesma coisa. Ele não teve grandes dificuldades de fazer nenhum dos dois tipos de pneus render, enquanto o Hamilton sofreu um pouco com os duros no início da corrida, mais ou menos, né? Não vamos esquecer que no sábado o Hamilton não passou com o Q3 porque não passou, né? Simplesmente não rolou. O Russell conseguiu aos trancos e barrancos, mas assim, o Russell realmente fez o carro funcionar, sem fazer nenhuma loucura, sem fazer nenhuma barbaridade. O carro foi funcionando e ele chegou em quarto lugar, bastante merecido. Exato. E a Ferrari, ao contrário, teve dois carros funcionando de forma completamente diferente em relação aos pneus. Os dois largaram de médios, né? O Sainz, muito bem, obrigado, estava virando as voltas dele, né? Perdeu a posição pro Alonso, mas conseguiu ficar ali ainda no DRS do Alonso um tempo e tal, conseguiu estar ali virando próximo por um tempo. Enquanto isso, o Leclerc de médio estava com dificuldade, estava tendo que fazer gerenciamento de pneu, não conseguiu ultrapassar o Magnussen e tal. Leclerc ainda parou antes do Sainz. Tentou, não sei se dá um... Não sei o que foi que a Ferrari pensou, porque pra mim ele tava gerenciando tanto pneu que pra mim ele ia alongar com aqueles médios. Mas, enfim. Eu temo, honestamente, eu tenho medo de pensar que a Ferrari parou o Leclerc um pouco mais cedo por causa do Magnussen, para ver se ele parava e saía na frente do Magnussen, o que não rolou, aliás. Não, a Ferrari não fez um pit maravilhoso com o Leclerc, né? Mas de qualquer forma ainda ele continuou perdendo as posições que ele tinha perdido antes. Ele caiu para 14º, uma coisa assim, 15º. Assim, considerando os caras que estavam de pneus duros, então você olhava ali quem estava batalhando com ele diretamente, que era Gasly e Magnussen, a ordem se manteve exatamente a mesma. Não, mas você pensar que o Leclerc, numa estratégia normal de corrida, caiu para 14º, 15º, cara, Sim. O carro não tá funcionando a contento. Não só o carro não está funcionando a contento, como o pelotão tá muito próximo. Sim, tá cada vez mais embolado. Exato. E aí, quando o Leclerc colocou os pneus duros, o carro não ficou maravilhoso, não correu assim, aquela coisa louca, não. Mas ganhou uma vida, ganhou um suspiro. Pro Sainz já foi o contrário. Quando o Sainz colocou o pneu duro, o carro parou de render. Foi muito louco. Foi muito estranho o do Sainz, porque ele perdeu o rendimento. Se você pensar, o Alonso acho que ficou 5 ou 6 voltas, né? Mais do que o Sainz. Cara, o Alonso parou 5, 6 voltas depois e ultrapassou o Sainz 2 voltas depois. Sim. Quer dizer, 18, 19 segundos de delta, 5 voltas a mais num pneu que médio, lá para a volta 20 e tanto, já não devia estar maravilha. E, cara, realmente não tinha performance no carro do Sainz do nada, porque ele estava bem. Né? Mas ele estava ali, né, disputando com o Alonso e tal, ficou horas atrás do Alonso com DRS, então o Alonso não estava conseguindo fugir, blá, 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 e de repente ele botou o pneu duro e acabou o carro. Ele perdeu a posição para o Russell na pista, não foi 5 segundos, né, porque ele tinha a penalidade, e simplesmente não tinha carro para segurar o Russell. O Alonso, fala sério, o Alonso foi embora dele, não deu nem para saída, mas o Russell veio chegando, ultrapassou e tchau. É realmente muito surreal você imaginar que a gente acreditava que a Ferrari era a segunda força. Não, assim, olhar para o ano da Ferrari de 2022 e olhar para esse ano, não dá para entender o que foi que eles arrumaram. O presente do Binotto foi muito, muito, muito presente grego, né? Porque realmente, assim, não dá para entender o que a Ferrari conseguiu fazer com esse carro. Enquanto isso, Fernando Alonso ficou o quê? Num limbo.
passou o Sainz e ficou lá correndo, olhando o telão, vendo o Stroll ultrapassar alguém. O Alonso tirou onda. A mensagem de rádio dele cumprimentando o Stroll pela ultrapassagem é incrível. Ele realmente não estava fazendo nada, porque não tinha ninguém. Ele obviamente não ia chegar no Pérez. Nem o Sainz nem o Russell iam chegar nele. Então ele basicamente, a gente brinca, né, que o pessoal a corrida foi tão fácil estar assistindo TV, mas o Alonso realmente estava assistindo TV. Literalmente assistindo TV, Fernando Alonso. Mérito total da Aston Martin, aliás, né? Completamente. Que produziu um belo carro. O Alonso largou, né, na estratégia que depois foi provada que era a pior, mas estendeu um pouquinho, então ganhou um offset contra o Sainz, que não fez a menor diferença, porque né, o Sainz terminou 20 segundos atrás dele. Mas assim, muito mérito do Coroa, porque, cara, ele, como melhor do resto, né, da rapa, fora Red Bull, não teve ninguém para competir com ele. Essa temporada tá muito estranha. Eu acho que isso que descreve bem. Porque a gente já teve temporadas de dominação, né? A gente já viveu dominação da Mercedes, a gente já viveu dominação da Ferrari, a gente já viveu dominação da Red Bull, mas tá uma coisa, assim, muito estranha. Tá um negócio meio 2020, assim, sabe? Eu acho que agora, a gente vai ter que fazer a comparação, tipo, ou 2013 ou 2004. Porque a gente tá caminhando para esse nível, assim. O Vettel ganhando 9 corridas seguidas, o Schumacher em 2004 que fala sério. De novo, quem que você olha e fala, não, isso aqui se tudo der certo, esse aqui não tem se tudo der certo. A não ser que dê uma cagada gigante em Mônaco e o Alonso largue na frente das Red Bulls, talvez. Mas assim, fora isso, cara, o que você olha pra frente e enxerga? Não, isso aqui é possível, entendeu? Porque quando que a Red Bull não vai ultrapassar essa rapaziada? Com facilidade. Pensa que o Verstappen realmente estava tirando onda, fez a volta mais rápida na volta 35 com o pneu que ele tinha largado. Não, ele tava botando volta no Pérez com pneu duro, cara. No final do stint dele de duro, ele tava botando volta no Pérez. Só que a diferença de volta era 20 voltas. O Pérez parou na volta 20, botou o duro, e o Verstappen tava com o da largada. Então, na volta 35, o dele tinha 35, o do Pérez tinha 15. E ele metendo volta mais rápida da corrida. Chega a ser ridículo. Vamos fazer aquele melhor, pior e decepção? Não, a decepção é uma certa. Previsão do tempo. Cadê a minha chuva? Prometeram pro final do qualifying chuva com raios. Não rolou. Ok. Não. Vai vir amanhã. Cadê a minha chuva? Estamos esperando até agora. Choveu de noite, limpou a pista e nada de chuva durante a corrida. E limpar a pista não fez diferença nenhuma. 0. Eu acho que melhor tem várias possibilidades, porque eu acho que a gente viu boas corridas. O Gasly, por exemplo, fez uma boa corrida. O Hamilton, depois de um sábado bem caído, fez uma boa corrida. O Tsunoda fez uma boa corrida. O Alonso, dentro da solidão dele, fez uma boa corrida, mas assim, vai falar do melhor, cara, o melhor foi o Verstappen. Aquele período ali, da volta 20 até a volta 35, 40, cara, foi surreal o que ele fez com um pneu velho, numa pista que tava super quente. Ele, cara, assim, realmente deu um show. O carro é ótimo, ok, mas assim, foi um show de pilotagem. E pior? Pior também temos alguns candidatos. Temos a McLaren, temos o De Vries, que o lance ali na primeira volta, cara, já tem quase 30 anos, 10 anos de carreira, não dá para bater atrás do Norris, que não se jogou na frente dele, o Norris ultrapassou ele bem antes de chegar na zona de freada, não dá pro cara fazer aquela bobagem ali, só que não teve consequência nenhuma, né? Então eu acho que assim, o meu pior fica entre a performance dos pneus da Ferrari ou a performance dos pneus da Haas. A gente pode escolher. A briga do Magnussen com o Leclerc foi ótima, eu adorei, mas assim, os dois, em nenhum momento você tinha aquela esperança de que eles iam se segurar, entendeu? O Magnussen, quando foi chegando pro final da corrida, eu sabia que ele não ia segurar nada, porque o carro tava comendo pneu, mesma coisa que acontece com a Ferrari. Então assim, é ruinzinho. E você? Vamos lá, melhor Verstappen, pior esse carro da Ferrari,
porque, nossa, ver um board do Leclerc tava me deixando tonta. Tava enjoada. O carro balançava, o carro pulava, o carro não virava. E saía de traseira ao mesmo tempo que não virava. Olha, realmente, eu não sei o que a Ferrari arranjou nesse carro. Decepção, você foi com a chuva? Eu vou com a Pirelli por ter escolhido a gama de pneus que dura mais para essa corrida. Tinha que ter colocado uma gama de pneus mais macia. Pra gente ter uma variabilidade, entendeu? A gente ter uma chance ali de ter um pneu carcomido, entendeu? É ferrar a Ferrari, fazer o quê? Mas de repente, sei lá, né? Porra, o Ocon fez 40 voltas com aquele pneu, o Verstappen também, pelo amor de Deus, né, gente? Não dá pra ficar botando pneu que dura 40 voltas na corrida. 2 paradas, talvez a corrida fosse um pouquinho melhor, né? Mas assim, do jeito que tá, 2 paradas nunca mais na vida, né? Não, 2 paradas esse ano realmente, a não ser que a Pirelli deu uma enlouquecida com os pneus, eu acho que vai ser uma parada até o final do ano, realmente. Tá difícil. Eu acho que menção honrosa vai pro Ocon, que pela segunda corrida consecutiva resolveu fazer a técnica vamos de duro até onde der e torcer para acontecer alguma coisa, em Baku e em Miami, e não aconteceu nada. Então, assim, vai ser azarado assim no inferno, malandro. Baku e Miami. A coisa mais simples que tem é rolar um safety carzinho de leve, entendeu? Não teve. De leve. Não teve. Nas 2 corridas, o Ocon ficou lá, torcendo para vir a acontecer alguma coisa, e nada. Realmente, assim, incrível. Incrível. O Ocon não tem a sorte que nós temos de ter o apoio que temos aqui nesse podcast, né? Ele não tem a sorte de ter pessoas que funcionam como o nosso safety car, porque sem elas, a gente não teria como fazer este podcast render. Como sempre, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Os apoiadores do Smooth Operator, sempre um agradecimento de coração. Vocês são muito importantes para nós. E aos apoiadores dos outros planos, agradecimentos nominais para Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Médici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Se você quiser participar desta lista ilustríssima, é só entrar no nosso Apoia-se ou no PicPay e ver lá qual plano que melhor se encaixa. Nós temos 4 planos, 5, 10, 25 e 50 reais. Cada um tem ali suas coisinhas. A gente está trabalhando para dar uma revisada neles, tá? E o principal pra gente é pagar um editor pra gente ser feliz e conseguir fazer o podcast. E a gente conseguir fazer sprint de notícias, a gente conseguir levar mais coisas pra vocês. So, box. Agora, o que vai acontecer? Vamos para Imola. E em Imola, estamos aí várias promessas de upgrades. Ferrari, McLaren, Aston Martin com certeza vai trazer. Então, quem sabe não vai mudar o panorama um pouquinho. Tem um panorama que eu acho que, infelizmente, pode botar upgrade e não vai mudar, que é a McLaren, que, assim, eu acho que a gente tem que dar o destaque negativo, porque na sexta-feira eles deram aquela esperança de, tipo, será tadinhos. que eles conseguiram? E, cara, o Norris e o Piastri foram, assim, o Piastri largou muito bem de pneu macio, o Norris também largou bem, mas aí, né, levou uma traulitada nas costas, mas o Piastri largou bem, ganhou um monte de posições, mas de macio. Então, provavelmente também, né, torcendo pra ter alguma cagada e poder trocar de pneu, mas volta 5, já foi lá, trocou de pneu, caiu, o Norris já tava lá atrás, caíram os dois lá pra trás e tchau, terminaram nas posições lá no fundo. Só não foi pior que o Sargent, né? Eu achei que o Sargent tinha abandonado. Eu vi ele entrando nos boxes e, assim, era tão cedo na corrida que foi assim, cara, abandonou? Não. E ignorei, não olhei mais. Infelizmente para ele não, porque assim, difícil lembrar de alguém que primeira corrida em casa teve um final de semana tão lamentável. O cara classificou em último, correu a corrida inteira depois desse pit stop cedo lá atrás, sozinho, e chegou em último. Então assim, uau! Realmente complicada a vida do Sargent no seu GP. Então é isso, falamos de Miami. Não vamos falar daquele início horroroso, aquela apresentação dos pilotos, que foi a maior vergonha alheia que eu já tive vendo Fórmula 1. Eu me recuso a falar disso. Eu achei que aquela de Austin ia ser a maior vergonha alheia, né, nos Estados Unidos, mas pelo amor de Deus. Não, sem condição. Finalizamos por aqui. Agora só em Imola. Semana que vem tem outro episódio
episódio pra vocês. Se quiserem falar com a gente, @castboxboxbox no Twitter e no Instagram. Nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix, pra vocês que quiserem dar uma ajudinha sem compromisso. E, por favor, avaliem sempre a gente no Spotify, Deezer, no seu agregador, com o máximo aí de pontuação que vocês puderem dar pra gente poder estar sempre aparecendo pra outras pessoas, pra que outras pessoas possam ouvir a palavra do Box Box Box. Então é isso, galera. Valeu, beijo e box, box, box. Dias melhores virão. Vamos torcer.